Ouviremos a pregação da palavra do Senhor, que nos trará o ensino da Confissão Belga no seu artigo de número 10. Também veremos a exposição desta doutrina no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículos 2 até a primeira parte do versículo 5. Então vamos ler, está no final do nosso boletim, o artigo 10 da nossa confissão. Artigo 10, Jesus Cristo, eterno e verdadeiro Deus. Cremos que Jesus Cristo é, segundo a sua natureza divina, o Filho unigênito de Deus, gerado desde a eternidade, não feito nem criado, senão seria uma criatura, mas é da mesma substância e coeterno com o Pai. É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E em tudo igual a Ele. Ele é o Filho de Deus não somente desde que assumiu a nossa natureza, mas desde a eternidade, conforme nos ensina a comparação dos seguintes testemunhos. Moisés afirma que Deus criou o mundo. O apóstolo João diz que tudo foi criado pelo Verbo, ao qual chama Deus. A carta aos Hebreus diz que Deus criou o mundo por meio do seu Filho. Igualmente, o apóstolo Paulo afirma que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Portanto, conclui-se necessariamente que aquele a quem chamam de Deus, de Verbo, de Filho e de Jesus Cristo, existia de fato já no tempo em que todas as coisas foram criadas por ele. Por isso é que ele pôde dizer: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E pôde orar: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Logo, ele é o Deus verdadeiro e eterno, o onipotente, a quem invocamos, adoramos e servimos. Agora o texto, Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo de número 5, versículos 2 até a primeira parte do versículo 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio desta tarde. Obrigado pela refeição que o Senhor nos concedeu, a alegria das boas conversas e da oportunidade de nos aproximarmos uns dos outros mais um pouco. Consideramos isso uma bênção e um milagre da tua graça, pois a disposição do nosso coração seria exatamente contrária. Obrigado por aqueles também que, pela graça do Senhor, mesmo tendo ido até as suas casas, estão de volta para junto com o teu povo e como teu povo, cultuarem o teu santo nome, Senhor. Obrigado por todas essas dádivas que o Senhor nos concede. Os carros que cada um possui, o dinheiro para o combustível,
e a disposição do coração para retornar. E tu sejas glorificado nisso também. Agora, Senhor, ouviremos a exposição da tua palavra sobre a eternidade, a divindade do teu Filho Jesus Cristo. Abre nosso coração para compreendermos a sã doutrina e dai-nos, Senhor, que a nossa fé, nossa confiança em Cristo aumente, e nossa gratidão a Ele, nosso descanso nele seja mais claro. Concede, pois, a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo. Dá sabedoria ao que prega para que o faça no poder do Espírito Santo, com palavras que sejam claras e que sejam palavras do Senhor para nós. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, nos 2 últimos domingos, nossa atenção se voltou para a Santíssima Trindade. Então, nós vimos com base nas Escrituras Sagradas aquilo que nós confessamos, que há um só Deus, isso é a unicidade de Deus, e ao mesmo tempo confessamos a distinção das pessoas. Confessamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e verdadeiro Deus. Agora, no artigo de número 10 da nossa confissão, nós confessamos especificamente sobre uma dessas 3 pessoas. Confessamos que Jesus Cristo é verdadeiro e eterno Deus. Esse é o título do artigo de número 10 da nossa confissão. E não sei se você notou, talvez em sua leitura em casa ou agora, quando fizemos a leitura do artigo 10, mas um dos pontos destacados no artigo de número 10, para provar a divindade de Cristo, é a sua eternidade. Isso está no título do artigo de número 10, mas também está no texto do artigo de número 10. Observem o que diz a confissão. Jesus Cristo é, segundo a sua natureza divina, o Filho unigênito de Deus, gerado desde a eternidade. Não feito nem criado, senão seria uma criatura, mas é da mesma substância e coeterno com o Pai. E em seguida lemos: Ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu sua natureza humana, mas desde a eternidade. E mais ao final lemos: Ele é o Deus verdadeiro e eterno, o onipotente a quem invocamos, adoramos e servimos. Então, há certamente uma ênfase na nossa confissão, ao provar a divindade do Senhor Jesus Cristo, uma ênfase na eternidade do nosso Senhor. E o texto que nós lemos nessa tarde, em Miqueias 5, nos apresenta essa mesma verdade, a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sob o seguinte tema: porque Cristo é nosso Rei eterno e pastor, estamos seguros. Porque Cristo é nosso eterno Rei e pastor, estamos seguros. E nós vamos ver apenas 2 pontos. O primeiro deles é a eternidade do nosso Rei. Para entender isso, os versículos 2 e 3, devemos observar, então, esses versículos. Vamos a eles mais uma vez. Versículos 2 e 3, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dor estiver dado luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Para compreender as palavras de Miqueias, uma vez que nós estamos pulando de paraquedas sobre esta profecia, é importante termos rapidamente uma ideia do contexto histórico de Miqueias. Miqueias, então, profetizou, tendo como pano de fundo uma outra invasão, anterior à invasão babilônica, sobre a qual Ezequiel, Jeremias estiveram falando. Miqueias está próximo de Isaías. E a visão
a invasão daqueles dias foi sob o Império Assírio, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Então, sob o comando do rei Senaqueribe, o rei assírio, ele invadiu Israel, destruiu Israel e também invadiu Judá, e tinha a intenção de destruir também Judá. Então, o pano de fundo é esse, ele não destruiu de fato, Deus fez acontecer um milagre que o exército assírio foi derrotado. Então, o contexto tem esse tom e esse pano de fundo da invasão assíria. Mas tem uma outra coisa. O texto de Miqueias, capítulo 5, ele transcende a essas questões dos seus dias. Miqueias está antecipando o outro juízo, um juízo mais severo. Então podemos ver essa invasão assíria, conectando com a pregação da manhã, como aquelas disciplinas que o Senhor foi enviando lentamente contra Judá. É um aviso, é um alarme mais fraco. Mas agora, também aqui, Miqueias está anunciando o castigo final, o cerco e a invasão do exército babilônico, a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, sob as ordens do rei Nabucodonosor. E nesse contexto, com esse contexto que estamos vendo, a profecia de Miqueias, no versículo 1, que nós não lemos, declara que o governante de Judá seria ferido no rosto com uma vara, o que encontrou seu cumprimento histórico e trágico na figura do rei Zedequias, que foi o último rei de Judá antes do exílio. Esse rei foi capturado, ele foi torturado e seus olhos foram vazados ou arrancados pelos babilônios. Então, o líder de Judá, Miqueias está dizendo, ele vai ser ferido com uma espada. E, de fato, o rei Zedequias foi ferido desta forma. O que essas imagens sobre o juízo futuro de um rei, sobre a invasão assíria, a futura invasão babilônica, estão apontando sobre a condição espiritual do povo de Deus? Estão descrevendo uma situação de calamidade, de falência das instituições civis do reino de Judá. Estão demonstrando que os juízes e líderes seriam submetidos a afrontas, a desonras perante os seus inimigos, porque esses líderes eram líderes fracos e infiéis. Então vocês devem pensar aqui na fraqueza dos reis, especificamente falando de Judá e Jerusalém, nas fraquezas e infidelidades dos reis da casa de Davi. Eles estavam sendo maus reis, e isso teve uma consequência sobre o reino de Judá. E então, sabendo disso, agora o Espírito Santo traça o contraste agudo entre a fraqueza, a impotência, a infidelidade dos governantes terrenos com a promessa de um rei messiânico perfeito. Mas quem é este rei? Aqui ainda não diz quem é o rei. Sabemos, é o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui podemos fazer uma outra pergunta. Não sabemos ainda quem ele é, o seu nome na profecia de Miqueias, mas podemos perguntar de onde ele vem. Qual é a sua origem, a origem deste rei que é diferente de todos os reis da casa de Judá? E então, o nome de uma cidade aparece. Mas não é o nome da capital, Jerusalém. É o nome de uma cidade a 8 quilômetros de Jerusalém. Na verdade, poderíamos dizer, é uma vila. É um lugar humilde, politicamente insignificante. O nome é Belém Efrata. Tem um nome duplo, Belém Efrata. Esse nome duplo serve para distinguir esta pequena vila de uma outra localidade que tinha o mesmo nome e que ficava ao norte de Israel. Belém, vocês sabem, significa casa do pão. Efrata significa frutífera, abundante. E é justamente nesta casa, com esses nomes curiosos,
que a profecia diz que haveria de nascer esse rei prometido. E quando se diz que essa cidade, ou essa vila, Belém Efrata, era pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, se usa aqui no texto hebraico palavras que têm relação com agrupamentos militares, clãs. Quer dizer que, então, a vila, ou a cidade de Belém Efrata era tão minúscula que ela sequer possuía os números necessários para constituir um regimento militar próprio. Ela era tão pequena que ela não podia ser uma província independente. Talvez fosse o que nós chamaríamos hoje de distrito. Tem a cidade, tem seus distritos. E então olhamos para essa pequena localidade, Belém Efrata, e podemos perceber na profecia o paralelo com o rei Davi, não é? Porque Davi era dessa cidade. Davi era de Belém Efrata. E temos aqui uma linguagem sobre o rei que é pastor, e também isso está em nosso texto. E também temos aqui o fato de que Deus está escolhendo para a vinda desse grande rei um lugar pequeno, um lugar humilde, insignificante. E lembramos então da escolha de Davi. Samuel foi enviado a Belém, que já era pequena na época de Samuel também, e contrariando todas as expectativas humanas, o Senhor não escolheu os filhos de aparência majestosa de Jessé, mas um jovem pastor humilde, que era menor entre seus irmãos. Agora Deus determinou que um descendente de Davi, o rei, o Messias, ele haveria de surgir não de um palácio em Jerusalém, e sabemos não só o fato de que ele haveria de nascer em Belém, mas nasceu no lugar mais humilde em Belém, em uma estrebaria. Então temos uma cidade pequena e humilde onde nascerá o rei. Mas a pequenez geográfica e política de Belém entra aqui em contraste com a majestade, a magnitude daquele que haveria de nascer. Porque sobre o rei messiânico, Miqueias nos diz, falando da cidade: de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então temos esse contraste. Miqueias fala de uma cidade pequena, Miqueias fala de um rei que nascerá nesta cidade, ele haverá de reinar em Israel, mas a origem do rei, a real origem do rei, não é Belém. E, de fato, a origem do rei não está presa nem a um lugar, nem a uma época. As suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele é, portanto, um rei eterno. Isso aponta, sem dúvidas, para a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, para a pré-existência eterna de Jesus Cristo. Miqueias está declarando: o Messias que virá tem suas origens na eternidade. E aqui, então, quando falamos disso, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei eterno e que isso aponta para a sua divindade, pensando sobre sua eternidade, é preciso entender claramente o que isso quer dizer. E às vezes nós temos uma certa dificuldade para pensar sobre eternidade. Tudo na nossa vida está relacionado com o tempo. Nós nascemos, nos desenvolvemos e morremos. E as pessoas ao nosso redor estão dentro deste mesmo ciclo do tempo. Há as estações do ano. Há o tempo de plantar, há o tempo de colher. Tudo na vida está preso a essa questão. Toda a criação está dentro do tempo.
Então, por causa disso, às vezes nós temos a tendência de pensar na eternidade como uma linha esticada. Então, poderíamos pensar sobre isso, uma linha esticada, a eternidade. Pensamos assim, erradamente. O que pensamos? Aqui está um pedaço da linha. E dizemos, toda a nossa história está aqui dentro desse pedaço da linha. E aí então pensamos, e onde está a eternidade? Antes disso. Então olhamos e dizemos, veja essa linha. Eu nem posso alcançar o final dessa linha. E depois disso, quando tudo tiver sido concluído e todos os crentes estiverem na glória, no novo céu, na nova terra, dizemos, bom, quando aquele momento chegar e entrarmos na vida eterna, temos uma linha, nem podemos ver o final dessa linha. Isso pode ser verdade para nós, especialmente depois, a vida eterna. Mas quando estamos falando sobre Cristo, isso não é a melhor forma de dizê-lo. O rei que Miqueias anuncia é um rei eterno. Ele não foi criado. Ele não é uma criatura. Mas tudo foi criado por ele. Então, aonde ele está nessa linha do tempo da eternidade? A resposta é, ele não está na linha. Ele está fora da linha do tempo. O tempo foi criado por ele. Como vemos isso, é isso que confessamos no artigo 10 da Confissão Belga. Jesus Cristo é o verdadeiro e eterno Deus. Se ele fosse uma mera criatura, a sua origem estaria ligada ao tempo. Mas como dizemos na confissão, ele não foi feito nem criado. Ele é co-substancial e co-eterno com o Pai. Ele é da mesma substância divina da qual o Pai participa. E ele desfruta da mesma eternidade. Devem lembrar aqui do credo atanasiano. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, mas não temos três eternos, porque a eternidade é uma só. Então, como podemos pensar sobre isso, crianças, para ficar um pouco mais claro para vocês? Imaginem então, crianças, que essa folha tivesse uma linha traçada aqui. É a linha do tempo. Nós estamos em um ponto muito pequeno dentro dessa linha. Tem coisas antes de nós e haverá coisas depois de nós. Todos os homens, todas as criaturas e todo o universo está dentro dessa linha. Onde está Jesus? Jesus tem tudo isso em suas mãos. Ele não está na linha do tempo. Ele é o criador do tempo, o sustentador do tempo, o rei sobre o tempo. Isso quer dizer que ele é eterno. Não meramente que ele tem muito tempo, mas que ele está fora do tempo. Agora vejam, no versículo 3, ligado ao reinado desse rei, três coisas são ditas. Em primeiro lugar, e elas parecem um pouco fora do lugar, mas em primeiro lugar, temos aqui o solene mistério do abandono e da disciplina purificadora. Então o profeta anuncia, olha, o rei eterno virá, mas o Senhor os entregará. O que isso significa? Está indicando que por causa dos corações idólatras, da falsa adoração, Deus abandonaria Israel ao sofrimento para que a nação fosse purificada. Miqueias está dizendo isso antes de Ezequiel. E o que Miqueias está dizendo aqui, que Deus vai os entregará, é o que Miqueias está dizendo aqui, é o que Ezequiel também está dizendo depois.
olha, Deus não terá piedade de vocês, Deus vai entregar vocês na mão de seus inimigos. Então isso está falando sobre o exílio babilônico, como Jerusalém seria destruída, como o templo seria destruído, como os objetos do templo seriam levados, como muitos morreriam em Jerusalém, como muitos seriam levados para o cativeiro. Então Deus traria sofrimento para purificar a nação. Isso acontece antes da vinda do Messias. Esse abandono, esse entregar aqui, tinha um propósito pedagógico. Ensinar o povo o amargo salário do pecado e preparar o coração de Israel para a vinda do Senhor. Então, depois do exílio, eles estão nesse processo pedagógico. E você pode ver alguns bons alunos dessa escola. Zacarias, o pai de João Batista. Isabel, a mãe de João Batista. Simeão, Ana e tantos outros, pessoas piedosas. Agora, a segunda coisa que encontramos no versículo 3 é que se estabelece aqui um limite soberano e temporal sobre esse juízo que viria sobre eles. Diz, até o tempo em que a que está de dores tiver dado à luz. Então, uma indicação. Quando é que tudo vai mudar? Quando é que os efeitos desse exílio vão passar de maneira definitiva e final? Quando nascer um menino. Quando este rei prometido nascer em Belém, por uma obra miraculosa do Espírito Santo, o Filho de Deus nasceria do ventre da Virgem Maria. Então é sobre isso. A que tiver dores, tiver dado à luz, é sobre o nascimento do Senhor em Belém. Agora, por fim, o versículo 3 culmina numa doutrina do grandioso ajuntamento dos eleitos de Deus. Porque diz, o restante dos seus irmãos voltará. Esse retorno aqui não é só o retorno do exílio, mas aponta para algo maior. Qual é? É que através de Cristo Jesus, a barreira de separação entre judeus e gentios haveria de cair. E por isso Cristo disse que ele tinha ainda outras ovelhas de outros apriscos para trazer para si mesmo. Está falando sobre os gentios. Então aqui todos os que creem, que têm a mesma fé de Abraão, que participam da bênção de Abraão prometida em Gênesis, são enunciados. Eles são declarados aqui como os irmãos do Senhor, assim como também no livro de Hebreus. Então, são trazidos os judeus e os gentios, arrebanhados e unidos como membros de uma única família espiritual por meio da fé em Cristo Jesus. Amados irmãos, quanto consolo temos nas palavras do Evangelho em Miqueias 5, porque olhamos para esse Rei eterno e a sua história é resumida aqui, e então percebemos a nossa salvação, a nossa redenção, não repousa sobre os ombros de um líder humano, meramente humano. Não é como um descendente de Davi, em que talvez as pessoas pudessem colocar esperança no momento para ficarem decepcionadas depois. Não é como os políticos de nossa época, que às vezes pensamos, agora vai, e de repente só trazem decepção. Mas estamos realmente seguros, porque a nossa redenção se fundamenta no fato de que este que nasceu em Belém, do ventre da Virgem Maria, não é apenas um homem, é também homem, porque ele nasce, porque ele é de Belém, mas ele é mais do que um homem, ele também é Deus verdadeiro, cujas origens estão na eternidade. Portanto, a nossa salvação, e também devemos dizer, a vida de uma igreja, ela está fundamentada neste Rei glorioso e eterno. Ela não está fundamentada nas nossas capacidades, no nosso esforço e em quaisquer meios humanos. Ela repousa na intervenção daquele que estava
aquele que criou o tempo, está fora do tempo. Ele intervém entrando no tempo e entrando na geografia humana para redimir-nos dos nossos pecados. Agora, vamos olhar para a segunda parte do nosso texto. Não somente que o rei é eterno, mas agora vamos olhar para a firmeza do nosso pastor. Ele é o rei e pastor. E olhamos para a firmeza do nosso pastor. E você pode perceber esta firmeza ao olhar para o versículo de número 4. Esse versículo 4 nos oferece uma descrição do reinado do Messias, o rei eterno, nascido em Belém. O rei é descrito aqui como pastor. O seu povo são as ovelhas do seu rebanho. E lembrem, a imagem remonta a Davi. Agora perguntamos, como é que esse pastor cuida de suas ovelhas? Qual é a primeira coisa que você encontra nesse texto sobre o pastor cuidando de suas ovelhas? O texto revela uma ação contínua e vigilante do Messias ao dizer: ele se manterá firme. Então, qual é a imagem? Não é a imagem de um homem deitado, sentado, mas de um homem de pé, de um pastor de pé. Ele tem a visão e o cuidado das ovelhas que estão sob seus cuidados. Ele não fraqueja, ele não tem medo dos inimigos, do leão, do lobo. E mais uma vez, podemos dizer, ele é como Davi, que enfrentou o urso e o leão para proteger as ovelhas. Então, o contraste está posto. Os descendentes da casa de Davi foram homens fracos que levaram o rebanho de Deus para a ruína e para o castigo. Mas agora se levanta um novo líder, diferente desses outros reis. E ele não está prostrado ou vencido ou desanimado. Ele está firme, ele está de pé. Ele tem uma postura inabalável. Ele não abandonará o seu rebanho. Ele está se colocando como aquele que haverá de alimentar, guiar, defender as suas ovelhas. A segunda coisa que o texto fala sobre o sobre o pastor, qualifica aqui a essência desse pastoreio, ao dizer: e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor seu Deus. Está descrevendo o modo de pastoreio deste rei, o rei eterno. Em outras palavras, este rei, o Messias, não governará por meio de estratégias carnais, pela força militar ou revestido da própria autoridade. Ele governará pelo poder do Senhor e em nome do Senhor. Ele é um representante de Deus. Ele age em nome de Deus, ele age para a glória de Deus, ele age nos interesses de Deus. E em terceiro lugar, temos uma consequência direta do seu governo soberano. É a paz inalterável do povo da aliança. Versículo 4, e eles habitarão seguros. E no começo do versículo 5, falando do Messias, o Messias será a nossa paz. Então vejam, habitarão seguros, ele será a nossa paz. Então a segurança e o descanso da igreja não estão em coisas humanas, mas mais uma vez, derivam única e exclusivamente do rei, desse rei que governa a história. É o poder e a majestade do pastor, desse rei que é pastor, que garante a estabilidade inabalável das ovelhas. Por que as ovelhas podem estar sem perturbação? Por que elas podem dizer, ele é a minha paz? Isso está relacionado com o que acabamos de ler, ele se mantém firme.
A paz aqui, vocês sabem, a palavra shalom, nesse contexto não é um tipo de aliança terrena para evitar as guerras ou a ausência de conflitos. Mas o que é a paz? Procure a resposta no texto. Este é a nossa paz. A paz é uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. O texto não está dizendo apenas que Cristo trará a paz, mas diz que ele é a paz. Eis a imagem. Lá está o rei, mas ele é ao mesmo tempo o pastor. Ele é rei eterno. E é o pastor que entra no tempo, na geografia e na história dos homens. Ele se coloca diante de seu rebanho. Ele está de pé na força e majestade de Deus. E agora o rebanho pode repousar, pode descansar sem temor, por causa de quem ele é. E por fim, meus irmãos, a profecia também anuncia o escopo universal e grandioso desta promessa. Porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, o domínio deste rei não é pequeno como Belém. O domínio dele é até os confins da terra. E se vocês são um pouco atentos, podem ver isso se repetir em quase todos os salmos que nós cantamos. Hoje cantamos o Salmo 72, por exemplo, no primeiro culto. E o que disse? De mar a mar. Toda a extensão pertence a ele. O seu governo redentor se estende para todas as nações. Então nunca devemos pensar na obra de Cristo como algo pequeno. Quando pensamos na obra de Cristo em algo como algo pequeno, estamos pensando por vista e não por fé. Estamos olhando. Talvez pudéssemos dizer, olha, eu acho que é pequeno, porque veja, nem todos os bancos estão ocupados. Mas o domínio de Cristo não é pequeno. E o domínio de Cristo é comparado na Escritura a um pouco de fermento que leveda toda a massa. É comparado a uma pedra que cresce até destruir todos os impérios do mundo. Então, Cristo está arrebanhando ovelhas de todos os cantos do mundo e colocando-as debaixo do seu cuidado pastoral. Amados irmãos, devemos sempre lembrar, o Jesus de Belém só é esse rei e pastor para nós, o nosso Salvador, perfeitamente suficiente, porque ele é de fato o Jesus da eternidade. Então, que a nossa alma encontre descanso, sabendo que temos um Redentor revestido de majestade infinita, capaz de ir lá onde está agora, fisicamente assentado à destra do Pai nas alturas, pela suficiência da sua onisciência e onipotência e onipresença, e pela operação do Espírito Santo, é capaz de, assentado tão longe de nós, pastorear o nosso coração, como um pastor que está de pé ao nosso lado, para nos guardar, alimentar e proteger. Então, em meio às aflições desse mundo, em meio aos nossos problemas particulares, em meio às situações que nos desanimam e frustram, em meio aos nossos próprios pecados e fraquezas, ainda assim, se estamos no seu aprisco, se estamos vivendo a vida em Cristo,
podemos cada vez nos levantar nova e novamente e, pela graça de Cristo, dizer: estou seguro nele, estou guardado nele. Ele prometeu fielmente e disse: não deixarei que nenhuma das ovelhas seja arrebatada das minhas mãos. Amados irmãos, eis o consolo. Se Jesus fosse apenas um homem bom, a nossa paz duraria muito pouco. No máximo, quando ele morresse, nossa paz se esvairia. Mas tudo que nós temos em Cristo dura para sempre, porque Ele é Deus eterno. O seu cuidado não é apenas o interesse dele por nós agora, nem amanhã. É o cuidado para todo sempre. Aquele que tem o próprio tempo em suas mãos, tem a vida de cada um de vocês também em suas mãos. Ele tem a vida desta pequena congregação também em suas mãos. E nós estamos seguros por causa disso. Não por causa de quem somos. Não por causa de termos o pastor A ou o presbítero B ou o diácono C. Mas porque realmente temos o Rei eterno, o pastor supremo, que usa o pastor A, o presbítero C, o presbítero B e o diácono C para o bem da sua igreja, para amá-la e cuidar dela, até o dia em que esse Rei eterno, mais uma vez, aparecerá no tempo para nos levar para sempre consigo, para viver a eternidade com Ele. Amém.